Médicas e médicos estão programados para falhar? Que história é essa, né? Tive um insight aqui, ouvindo um podcast sobre neurociência a respeito de o que nós temos na nossa programação mental. E é um assunto que me interessa muito e deu um clique, que é o seguinte: muitos médicos e médicas não se dão conta de que estão fazendo alguma coisa repetindo o mesmo erro. Eu vou falar sobre isso de uma forma um pouco mais simples aqui, que é o seguinte: se você tem sede, o seu corpo funciona como um executor de programas. Quando você tem sede, seus receptores, os seus elementos químicos e toda a sua fisiologia faz com que você ative o gatilho para beber água, né? E aí você tem um copo ali na sua mesa com água, você pega, bebe, executa o programa de beber água e matar a sede, e aí acabou. Então, quando você executa alguma coisa para a qual você foi programado, aquilo perde a importância. E aí você passa para a próxima prioridade do programa. Então, sei lá, voltar a uma tarefa que você estava fazendo. E aí você volta à tarefa que você estava fazendo. Vamos dizer que você não tenha bebido água suficiente. De novo, o programa da sede ativa o gatilho e você volta a beber água para saciar a necessidade daquele programa que avisou para você que era a hora de beber água novamente. Ok. E quando a gente usa isso no nosso dia a dia de forma intencional, a gente pode perceber o seguinte: às vezes você compra um curso, uma mentoria, um acompanhamento ou um livro e você começa a se dedicar àquilo. Então, por exemplo, minha esposa é infectologista, vou focar em algum exemplo dela. Há pouco tempo, ela pediu para que eu comprasse na internet um livro sobre sepse, que acabou de ser lançado. Um livro técnico que serve como consulta, né? Você é médica, o médico sabe que ninguém lê isso como se fosse um romance, e aí acaba lendo isso nos momentos em que o seu programa necessita daquilo, né? E aí tá acontecendo aquilo, você vai lá, faz a consulta que você precisa. Bom dia. Bom dia. E aí você tá com aquilo resolvido, aquilo deixa de ter importância, né? Agora você começa a dar importância a outras coisas. Prioridades saem da fila, entram outras. Ok. E o problema é quando você não definiu exatamente a importância do receptor que você tem. Então você tem lá que aprender. Você quer vender mais. E aí você acredita, você ainda não sabe muito a respeito disso, porque você não aprendeu isso na faculdade. Você quer vender mais. E aí você acredita que o que você precisa é aprender marketing. Tá certo, de certa forma tá certo. Mas talvez não seja essa a ordem, né? Aí você quer aprender marketing, compra um livro, ou um curso, ou uma mentoria de marketing. E aí você vai e começa a fazer o curso. E quando você começa a fazer o curso, de repente você acha que você já sabe sobre aquilo que você há pouco tempo atrás estava sabendo que você não sabia. E aí você se sacia daquilo e antes do tempo, antes de passar da introdução do curso ou do livro, você para de fazer aquilo. Ou você acha uma novidade mais sexy, um outro especialista falando sobre marketing, um outro curso com outra promessa. E como você já sabe um pouquinho mais a respeito daquele assunto, você acaba se distraindo e indo para esse outro assunto, para ouvir outro especialista falando de outra forma, com outra pegada. Então, você acaba se viciando em recomeços e os seus gatilhos são reiniciar a coisa.
E aí você fica andando em círculos e não sai do lugar. Sabe aquele ditado de que todos os caminhos levam a Roma? O problema é que para chegar em Roma você tem que pegar um caminho, só um, e seguir ele até o fim. E só partir para outro caminho, se você quiser conhecer uma outra paisagem que leva a Roma, se você já tiver concluído o primeiro. Enquanto você não conclui o primeiro, você não chegou a Roma. Se você tiver a 80% do caminho para chegar em Roma e um dia resolver fazer outro caminho, o que vai acontecer? Você vai voltar para o início. E às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, mas aí você fica andando 20% de todos os caminhos e nunca sabe a partir dali o que acontece. Quando está chegando em Roma, o que acontece? Qual é a visão? Eu não sei se você tem essa sensação, eu tenho isso com algumas coisas. Eu compro muitos livros, eu devo ter mais de 1.200 livros. Eu compro muitos cursos, treinamentos, mentorias. Eu tenho provavelmente mais de 400 cursos armazenados. Os que dá para armazenar, os que não dá, ficam de fora. Às vezes eu compro um curso e nem faço, porque eu achei que naquele momento eu precisava aproveitar aquela oportunidade. Só que depois eu não invisto tempo naquilo. É como se me desse segurança. Bom, agora eu já tenho aquilo lá e eu não vou... não preciso mais investir meu tempo naquilo. O problema é que não é só comprar o curso. É preciso assistir o curso, resumir o curso, anotar, rever o curso. E depois aplicar, implementar. Bom dia. E enquanto você não implementar, você não fez a finalidade do curso. E aí, para que você comprou, né? Então, esse foi o clique sobre para que a gente está programado. E enquanto você não prestar atenção no que está acontecendo com você, para que você faça automaticamente alguma coisa, talvez você esteja vivendo no automático. E quando você está vivendo no automático, as coisas não funcionam bem, porque o nosso cérebro usa de vieses, né, que às vezes não nos ajudam, acabam mais atrapalhando do que ajudando, né? O médico sabe bem dessas coisas e por isso eu recomendo que você não siga vários gurus, vários mentores, vários especialistas ao mesmo tempo. Você pode assistir um de cada vez, você pode praticar um de cada vez. Não siga, não queira ler vários livros de uma vez só para implementar alguma coisa. Não queira fazer vários cursos ao mesmo tempo. Faça sério, trabalhe sério naquilo. Se eu quero ganhar músculos, eu preciso fazer musculação, não aeróbica. Se eu quero reduzir a minha ansiedade, eu preciso fazer aeróbico. Eu preciso parar para fazer isso. Eu consigo fazer as duas coisas simultaneamente? Não. Eu tenho que parar um para fazer o outro. Mas eu consigo fazer as duas coisas em paralelo. Então eu posso de manhã fazer aeróbico e à tarde, à noite, sei lá, fazer a musculação. E quando você estiver focado em uma atividade, faça aquilo até o fim e implemente. Você precisa aprender, implementar, revisitar, implementar, revisar novamente, implementar, e aí colher os resultados, os índices de aproveitamento, entender se ele foi bem sucedido, se a sua ação surtiu algum efeito, e aí continuar implementando e revisando, até que você atinja o seu objetivo. Eu vou chamar o objetivo aqui de Roma. Até que você atinja, chegue na sua Roma. Enquanto você não atingir, não adianta se distrair com outros caminhos. Essa é a questão. Então, entender primeiro qual é o seu objetivo, qual é a sua prioridade e trabalhar naquilo. É isso que a gente faz aqui na mentoria. Identificar o seu objetivo, as suas prioridades
apontar para você quais são as pedras que você não pode pisar porque elas estão frouxas ali, porque a gente já passou por aquilo, por aquele caminho, ou algum cliente nosso passou com a nossa ajuda e nós percebemos qual era o erro, qual era o acerto. Então você pode comprar os nossos erros, né, para não errar esses erros e ganhar tempo com isso. E aí focar nas suas prioridades para quê? De que forma estratégica aqui, qual caminho seguir, nem todo caminho é bom para todo mundo, né? Qual caminho seguir, o que eu quero nesse caminho, qual objetivo eu quero, o que é prioritário quando eu tenho mais de um objetivo, o que eu preciso fazer para alcançar isso, e aí depois qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer depois disso, porque o caminho não acaba, você não chega a Roma e está satisfeito.